Bem, nós vamos entrar então no assunto de termoquímica. Termoquímica, então, ele estuda as energias envolvidas nas reações químicas e a unidade de medida utilizada é em mol, né? Então, nós vamos dar uma revisadinha em mol antes de entrarmos diretamente na termoquímica. Bom, mol é a unidade de medida utilizada para imprimir a quantidade de matéria. Um mol ele corresponde aproximadamente a 6,022 vezes 10 na 23 partículas. Trata-se de uma das grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidade, o SI. Bom, a massa atômica dos elementos químicos, ela é encontrada na tabela periódica. Por exemplo, a massa atômica de um átomo de sódio ela é 23 gramas. Um mol de sódio, então, corresponde a 23 gramas. Então, aqui na tabela periódica, né, nós estamos vendo que o número atômico do sódio é 11, né, e o número de massa do sódio é 23 gramas. 23 gramas, então, corresponde a 1 mol de sódio, e que corresponde também a 6,022 vezes 10 a 23 átomos, que é o número de Avogadro, né, tá? A massa contida em 2,5 mol de sódio é igual, né, a quanto? Então, se 1 mol de sódio é 23 gramas de sódio, 2,5 mol, né, quanto é? Então, é só fazer uma regra de 3 ali que a gente descobre, né, que é 2 vezes 2,5 vezes 23 gramas. Então, vai dar 57 gramas em 2,5 mols de sódio. E a quantidade de mol existente em 30 gramas de sódio? Também é tranquilo, né? Porque se 1 mol é 23 gramas, 30 gramas é quantos mols? Então, isso vai dar 1,3 mols de sódio, né? E, para finalizar aqui, a gente vê que a massa, então, a massa molar, né? Que seria a massa molar de uma substância, então, por exemplo, o cloreto de sódio, o NaCl, é 23,5 gramas. Por quê? Pois o sódio ele possui uma massa de 24, que a gente arredonda aqui, né? Tá? 24 gramas em 1 mol. E o cloro é de 35,5 gramas em 1 mol. Então, dessa forma, o sódio e o cloro junto, né, formam o composto NaCl, que possui uma massa molar de 59,5 gramas. Aqui foi colocado 24 gramas, né, no slide, e aqui no sódio está 23, né, 22,98. Mas não tem problema. O que a gente sabe, o que a gente entende é que o sódio tem ali a massa molar e o cloro tem a massa molar. Os dois juntos, né, vão formar então a massa da molécula, tá? Então nós temos a massa do sódio, a massa do cloro, como só tem um de cada, né? Então vai ser 23 ali ou 24 do sódio com 35,5, né, do cloro. Os dois juntos vai dar 59,5 gramas, ok? Então, se fosse 2 átomos de sódio para 1 de cloro, a gente ia multiplicar por 2 aqui primeiro para somar no valor do cloro, ok? Isso daí seria a massa molar, né? Ou seja, a massa de uma molécula, ok? No caso aqui, a massa do composto químico, né? Cloreto de sódio. Então, vamos agora para a termoquímica, né? A termoquímica, então, é a ciência que estuda a temperatura, a energia envolvida nas reações químicas, né? Então, por isso a gente vai ver que dá uma introduçãozinha no que é temperatura e calor. A temperatura é a medida da intensidade de agitação das partículas, né? Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação dessas partículas, né? Então, aqui, tendo uma temperatura maior. E calor, né, é uma energia que sai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. O de menor temperatura tem uma agitação menor ali, né, o de maior temperatura uma agitação maior, e é o que transmite, né, energia para o de menor temperatura. Então aqui nós temos, né, a demonstração de que o corpo de maior temperatura está cedendo calor para o de menor temperatura, né, tá? Até que, de repente, eles podem se igualar à temperatura, né? Tá? Então, vai transmitindo o calor até que iguala a temperatura. Agora, não existe mais diferença de temperatura, então deixa de transmitir a temperatura, o calor. Estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria, né, depende da temperatura e da pressão, claro, né? Então, são fatores que alteram o estado físico.
As mudanças de estado físico da matéria. Tem processos que absorvem calor e tem processos que liberam calor. Então, os processos que absorvem calor nós chamamos de processos endotérmicos. Estamos falando de estados físicos da matéria, né? Então, nós temos 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso, né? Quando nós temos a mudança do estado sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Quando nós temos do estado líquido para o gasoso, nós chamamos de vaporização. E essa vaporização pode acontecer de 3 maneiras, através da evaporação, que é um estado natural, uma maneira natural de acontecer essa vaporização, através da ebulição, que já é um processo mais forçado, a gente coloca água para ferver, né? Então é uma vaporização do tipo forçada, a gente chama de ebulição, e a calefação, que é uma vaporização muito rápida, né? Então são todos processos, né, endotérmicos. E ainda tem o processo direto do sólido para o gasoso, que nós chamamos de sublimação, né? Que também é um processo que absorve calor. Então, todos esses processos precisam de energia para acontecer. Então, para acontecer a fusão, é necessário inserir energia. Para acontecer a vaporização, é necessária energia. Então, são processos endotérmicos, processos que absorvem energia. E nas mudanças de estados físicos da matéria, em processos que liberam calor, ou seja, são processos isotérmicos. Nós temos 3 estados físicos, do sólido, líquido e gasoso. Na mudança do sólido para o líquido, então, nós temos o processo de solidificação. Deixa eu adiantar aqui, porque ficou para trás aqui, né? Então, do sólido para o líquido, ó. Tá. É porque aqui, ó, a gente vai fazer de líquido para sólido. Desculpa, vamos lá. Que são processos que liberam calor. Então, é do líquido para o sólido, que é um processo de solidificação. A gente coloca a água no freezer para ferver, para congelar. Então, é um processo que libera energia, saia o calor da água para que a água fique gelada, né, para que congele. E outro processo é o do gasoso para o líquido, né? Esse nós temos temos dois nomes para chamar esse processo de gasoso para o líquido. Um é condensação e o outro é liquefação. A principal diferença entre esses dois termos é que a condensação ela responde à transformação de vapor. A água evaporou e depois a água condensou novamente. Agora, a liquefação a gente chama mais para o processo onde a gente transforma um gás em líquido. Por exemplo, o gás butano é transformado em líquido colocado no botijão, né? Então, é um processo forçado. Né? Então, a gente pegou o gás, passou a temperatura, botou pressão, e aí, então, ele transformou-se em líquido, ok? E o processo de sublimação ou ressublimação, né, que é do gasoso direto para o sólido, por exemplo, o gás carbônico retirado do ar atmosférico e transformado em gelo seco. Então, é uma ressublimação ou sublimação também chamada, mas é direto do gasoso para o sólido. Todos esses, né, solidificação, condensação, liquefação, evaporação, ebulição, calefação, são processos que liberam calor, né? Então a gente chama de processos exotérmicos. Um outro fator, né, que está relacionado às equações termoquímicas é a alotropia, né? Então a alotropia diz respeito às formas, né, com que as substâncias são apresentadas. Então, são as formas alotrópicas do elemento, né? Então, por exemplo, o carbono ele pode se apresentar na forma grafite e na forma diamante. O que faz diferença? Sua rede de cristal, a sua rede cristalina, como esses átomos se juntam, né? Então, essa é a alotropia do grafite e do diamante, diz respeito à sua forma, da estrutura da molécula. E já existe também a alotropia que está relacionada à atomicidade, né? Quantos átomos possui? Então, por exemplo, no oxigênio, no gás oxigênio, nós temos 2 átomos de oxigênio formando o gás oxigênio. No gás ozônio, a gente tem 3 átomos de oxigênio formando o gás ozônio. E pela rede cristalina, como eu falei ali no slide anterior, né? Que o diamante tem uma rede cristalina diferente da rede cristalina do grafite. Então, a termoquímica ela estuda as trocas de calor nas transformações físicas, no caso das mudanças de estados físicos, lá, por exemplo, da água. Né? Então, o fenômeno físico aqui, ó, que absorve calor, o gelo derretendo, precisa de calor para que o gelo derreta. Né? E a reação termoquímica aqui de queimar a madeira, que está liberando calor, então. Né?
Então, fenômenos que absorvem energia, né? E os fenômenos que liberam energia. Quando absorvem energia são denominados endotérmicos e quando liberam energia são determinados exotérmicos. Então, vamos considerar os processos apresentados a seguir e classificá-los endotérmicos e exotérmicos. O cozimento de alimentos. Então, para o cozimento de alimentos, precisa inserir energia. É a absorção de energia, então é endotérmico. A evaporação do etanol. Então, para evaporar o etanol, a gente passou álcool na mesa. Para aquela evaporação, precisa absorver energia para que ele evapore, né? Já a queima da gasolina, ele libera energia, né? Aquece esse sistema, está liberando energia. A explosão de fogos de artifício também é exotérmica, porque está liberando energia. Quando saímos do banho, da piscina, né, com o corpo ainda molhado, a gente tem essa sensação de frio, mesmo em dias de temperatura mais elevadas, não é mesmo? Então, essa sensação de frio, ela pode ser explicada pelo processo endotérmico da evaporação da água. Então, para evaporar a água que está na sua pele, precisa absorver energia, né? Então, em contato com o corpo, absorve energia, né? Então, ocorre a transferência, né, nesse processo. Quando, né, então, passa a energia do corpo para a água, né, para que aconteça, então, a evaporação da água. Por isso que a gente tem aquela sensação de frio, né? Então, o corpo sente frio porque está perdendo calor para a água, ok? E o calor ele sai do corpo para a água, nesse caso, né? Ok? Então, toda espécie química possui uma energia, que quando medida a pressão constante ela é chamada entalpia. Então, entalpia é o nome dado para o calor das reações, né? Energia que é trocada nessas reações químicas, ok? Então, não é possível calcular a entalpia do sistema, e sim a variação do antes e o depois, né? Misturamos os reagentes e formamos produtos. Isso a gente consegue calcular essa variação, ok? Então, o H final é os produtos e o H inicial é a energia, a entalpia dos reagentes, né? Todo produto, toda substância tem uma energia contida, né? Para a formação daquele produto houve uma energia contida, então tem aquela energia, tá? Nos processos exotérmicos, então, a gente vai entender o gráfico, como é que funciona os processos exotérmicos. Sempre no processo exotérmico, nós vamos ter o ΔH, né, o H final menor, né, do que o ΔH inicial. Então, o ΔH final, ele vai ser sempre menor do que o inicial. A gente observa isso no gráfico, né, onde a gente tem aqui, ó, os reagentes, né, e os produtos. A gente tem um produto com ΔH menor, por isso o ΔH dos reagentes é maior. Desta forma, nós vamos ter então um ΔH menor do que zero, porque os produtos têm um ΔH menor. E quando eu jogo na fórmula, o produto vem antes aqui, ó, do que os reagentes. Então, aqui vem o produto, que é um ΔH menor, né, do que o inicial, do que aqui do inicial. Então, a gente vai colocar aqui o produto e aqui os reagentes. Como aqui o produto ele tem um ΔH menor, né? Então, vai nos dar então um valor negativo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Suponha então que o ΔH dos reagentes é 35 quilocalorias e o ΔH dos produtos é 15 calorias. Então, ao fazer as continhas, a gente vai ver que vai dar 15 menos 35, né? Ou seja, vai dar um resultado negativo de menos 20 quilocalorias. Quando dá um resultado negativo, então nós temos um processo que é exotérmico. Por quê? Porque o ΔH do produto é menor do que o ΔH do reagente, porque aqui a gente tem, ó, né, a entalpia subindo, né? Então a gente vê que reagente está em cima e produto embaixo. Então o produto é menor do que os reagentes, ok? E aqui segue o caminho da reação, né? Então aqui nós temos, né, um ΔH menor que zero, ok? Por isso que ele vai ser negativo. Nos processos endotérmicos, nós temos que o ΔH final menor que o ΔH inicial, né? Então, olha aqui, ó, agora nós temos os reagentes com ΔH um H menor, ΔH, ou seja, H de reagentes, a entalpia de reagentes é menor do que a entalpia dos produtos. Desta forma aqui, ó, o produto vai ser maior e o reagente vai ser menor. Então, o ΔH ele vai ser maior. A variação da entalpia dessa reação ela vai ser maior. Vamos supor, né, supondo que
O ΔH dos produtos é 35 quilocalorias e o ΔH dos reagentes é 15. Então, fazendo as continhas, vai dar 35 vezes menos 15, que vai dar um resultado positivo. Então, nós temos agora que o ΔH ele é maior do que zero, então nós temos um processo endotérmico. Então, olha lá, em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Gás queimando em uma das bocas do fogão. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Com relação a esses processos, pode estimar que, né? Vamos ver aqui. Ó. Se o gás queimando numa boca de fogão, ele está lá emitindo, né, energia, ou seja, liberando calor, ok? Então, ele é um processo que libera calor, ok? Então, ele é um processo exotérmico. A água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca de fogão. Então, ela está precisando retirar energia, absorver energia para que ferva, né? Então, ela recebe calor do fogão. Então, ele é um processo que é endotérmico. Então, a água para ferver recebe calor endotérmico. E a boca do fogão, então, ela libera calor, é um processo exotérmico. Então, um exotérmico e o 2 é endotérmico. Observe o esquema, nós temos aqui um ΔH inicial, que é dos reagentes, e um ΔH final, que é dos produtos, né? Então, ocorre a transformação. Então, de acordo com o esquema apresentado, podemos dizer que este processo deverá ser o quê? Qual que é o valor do ΔH aqui, né? Sempre vai ser ΔH final menos o ΔH inicial, né? Que é o ΔH do produto final, né, que vai ser formado, menos o ΔH inicial. Então, qual que é o valor do ΔH aqui, né, que é a variação de entalpia? Então, vai ser de 130 positivo, e é um processo endotérmico, porque ficou positivo. Quando é positivo, então, ele é endotérmico, ok? Olha lá, o hidrogênio, né, o gás hidrogênio, ele é usado como combustível de foguetes. O hidrogênio queima na presença de oxigênio, produzindo vapor de água segundo a equação. Então, olha lá, 2 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols de gás água, né? Então, aqui a gente está falando em estado gasoso, ok? Então, o ΔH vai ser menos 484 kJ. Significa que é um processo exotérmico com liberação de energia de 474 kJ. Então, a energia liberada na queima de 1 grama de hidrogênio, né, é dado, quanto? Então, dá os dados de massa molar do gás hidrogênio. Tá perguntando em 1 grama, ok? Então, olha lá, ó, 2 mols de gás hidrogênio, 2 mols, tá escrito aqui, ó, 2 mols de gás hidrogênio libera 474 joules. 2 mols, agora eu quero saber 1 grama apenas, tá? 2 mols corresponde a 4 gramas, porque cada hidrogênio é 1 grama. 2 hidrogênios vão dar 2 gramas. E são 2 mols de gás hidrogênio, então vão dar 4 gramas. Então, 4 gramas libera 474 quilojoules. E 1 grama vai liberar quanto? Então, divido por 4, correto? Então, vai dar um resultado de ΔH, né, variação de entalpia, igual a menos 121 kJ, ok? Porque menos, porque libera energia, é exotérmico, então por isso que eu tenho que lembrar que é menos, ok? O que seria essa equação termoquímica, né? Vamos ver lá. Equação termoquímica: 2 mols de gás hidrogênio mais 2 mols de gás oxigênio corresponde a 2 mols de água líquida e libera uma energia de menos 572 kJ. Por que eu já falo que libera? Porque é negativo, ok? E é uma equação termoquímica que indica que a variação da entalpia da reação ela é exotérmica, né? E mostra os estados físicos dessas substâncias. Mostra que é gasoso, 2 gases que vão se transformar em água líquida, né? Em condições de temperatura e pressão normal, ou seja, 25 graus Celsius, 1 atm, ou um barômetro também poderia ser dito, tá? Quando as condições de temperatura e pressão não forem citadas, fica subentendido que isso está acontecendo a 25 graus Celsius, 1 atm, ou seja, condições ambientes, tá?
Fatores que influenciam na entropia das reações. Quantidade das espécies químicas, né? 1 mol, 2 mols, né? Meio mol. Então, aqui a gente tem, ó, que meio mol de gás oxigênio reage com 1 mol de gás hidrogênio, dando 1 mol de água líquida. Então, a variação da entropia é de menos 286 kJ. Já que nós temos 2 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio que se transforma em 2 mol de água líquida. Então, a entropia vai ser de menos 572 kJ, ou seja, o dobro. Né? Por quê? Porque a equação é dobrada. Então, se eu tenho a equação dobrada, o valor vai ser dobrado, ok? Fatores que influenciam na entropia das reações. O estado holotrópico, né? Se é gás oxigênio, se é gás ozônio, tá? Então isso vai, ou ser grafite, ser diamante, né? O carbono grafite, carbono diamante. Então o valor da variação da entropia é diferente para cada estado holotrópico, ok? Assim como também para cada estado físico, né? Então, ó, gás hidrogênio mais gás oxigênio se transformando em água, vapor. Então, eu tenho um valor da variação da entropia. Agora, se esses dois gases se transformam em água líquida, eu tenho outro valor da variação da entropia. Agora, se esses dois se transformam em água sólida, então eu tenho outro valor da entropia, da variação da entropia, ok? Tá. Graficamente, nós temos o seguinte, ó, reação isotérmica com os mesmos reagentes. Então, nós temos que, isso é bastante importante, tá? Nós temos que a variação de entalpia para os estados físicos, né? A gente vê que para o estado de vapor, né? Nós temos um valor de entalpia maior, né? Desculpa, menor do que para o estado sólido. Então, é necessário, né? Maior gasto de energia para o estado sólido, depois para o estado líquido e depois para o estado de vapor, né? Então, aumenta a entalpia do vapor para o líquido para o sólido. Nós temos maiores valores de entalpia para o estado sólido. Se a gente pensar um pouco, né, vai gastar mais energia para a gente tirar, então, a substância do estado sólido para o estado líquido. Vamos gastar maior valor para gastar do estado líquido para o vapor. Então, nós temos, então, essa relação, ok? Essa relação de mudança de estado, ok? Então, olha lá, operações com uma equação termoquímica. Então, nós temos várias operações com uma equação termoquímica. A gente pode inverter essa equação, no caso, né? E aí nós teremos também o valor do ΔH diferente também, né? Então, olha lá, nós temos aqui que para a formação do gás amônia, né, vai gastar gás nitrogênio com gás hidrogênio, né? Vai acontecer essa reação para a formação do gás amônia. Observe que 3 mols de gás hidrogênio com 1 mol de gás nitrogênio vai formar 2 mols de gás amônia, num valor de ΔH de menos 22 quilocalorias. E se a pergunta for, né, para 1 mol de gás amônia, então esse valor vai para metade, porque aqui eu tenho 22 quilocalorias para a formação de 2 mols de gás amônia nessa equação. Agora, essa pergunta está dizendo que é 1 mol, então eu vou ter que entender que é a metade desse valor para a formação de 1 mol, ok? Agora, se a gente inverter a equação, que agora eu tenho, no caso, a decomposição da amônia em seus gases. Eu tenho 2 mols de amônia, invertendo, né, essa equação para 1 mol de gás nitrogênio, 3 mols de gás hidrogênio. Houve, então, a absorção de energia daí de 22 quilocalorias. Então, aqui embaixo, eu tenho uma reação endotérmica na decomposição do gás amônia, né? Endotérmica de 22 quilocalorias positivo. E aqui em cima eu tenho uma reação endotérmica, porque é negativo, 22 quilocalorias, para a formação de 2 mols. Se fosse 1 mol, então seria 11 quilocalorias. Representação da entropia nas reações químicas, reação endotérmica. O calor pode ser representado como parte integrante da reação. Ali a gente diz que na decomposição do gás amônia, né, houve então absorção de energia. Então essa energia ela pode vir dentro da equação ou demonstrado como a variação que houve
né? Se for demonstrado como uma variação que houve, então vai aparecer como ΔH positivo, né? Que absorveu energia de 92,2 kJ. No entanto, ele pode vir como parte integrante da equação, daí ele vai vir junto com os reagentes, tá? Mas geralmente as equações vão apresentar na forma da variação da entalpia dessa maneira aqui, ó, como positiva para o lado de cá, tá? E não como parte integrante da equação. Representação na reação isotérmica pode acontecer, então, dele vir junto com o produto. Aconteceu, então, a reação química entre 1 mol de gás nitrogênio, 3 mols de gás hidrogênio, reagindo, houve a formação de gás amônia mais energia, 92,2 kJ. Ou então vir representado como um ΔH negativo, porque houve a formação de energia, né? A liberação de energia. Essa representação da equação aqui de baixo é a mais comum, quando ele vem representado como ΔH, não como parte integrante da equação. Então, vamos considerar o gráfico. Nós temos A mais B reagindo, reagentes, transformando em produtos, C mais D, né? Aqui eu tenho uma entalpia de 25, que vai até 40, né? E as perguntas são: a entalpia do produto é de 40 quilocalorias? Será? Vamos resolver isso aqui, ó. Será que a entalpia do produto é de 40 quilocalorias? Sim, né? Olha aqui, ó. A entalpia do produto, C mais D é produto, né? Esse é o caminho da reação, sempre reagente, depois produto. Então, é realmente 40 quilocalorias. Agora, a reação, ela absorve 15 quilocalorias? Será que sim? De 25, então, para 40, né? Acontece, então, essa absorção de 15 quilocalorias. Lembra sempre que é produto menos reagente. Então, o produto aqui ele é 40 e o reagente aqui é 25. Então, o ΔH será de 15 quilocalorias. Então, sim, né? Essa questão ela é verdadeira. A reação direta, ou seja, de reagente para produto é reação direta, sempre, tá? Ela é exotérmica? Sim ou não? Ela é verdadeira ou é falsa? Ela é falsa, né? Porque o valor é positivo. Então, ele vai dar um valor positivo, sendo endotérmica, ocorre a absorção de energia. A variação da entalpia é de 15 calorias? É verdade, sim, a gente já até fez aqui a reação da entalpia, né? Entalpia é sempre produto menos reagente, que vai dar 15 quilocalorias, ok? Então, a verdadeira, então, é a 1, 2 e 4, ok? Olha lá, bolsas térmicas consistem geralmente de 2 invólucros estelados e separados onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada que separa os 2 invólucros é rompida, as substâncias neles contidas misturam-se e ocorre o aquecimento ou resfriamento. A seguir está representado algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada que separa os invólucros com seus respectivos ΔHs, ou seja, a variação da energia que aconteceu lá. Então, nós temos aqui a equação número 1, que é o óxido de cálcio mais o dióxido de silício, formando, então, aqui, né, essa substância que é um sal, tá? Então, aqui houve liberação de energia de 89,5 kJ para cada mol, ok? Porque liberação, porque é negativo. Aqui nessa reação, então, nitrato de amônio mais água, né? Aqui, ó, no estado sólido, mais água no estado líquido, vai se transformar, então, nesses 2 íons, né? Íon amônio e íon nitrato. E aí, então, vai acontecer, então, uma reação endotérmica, porque a gente sabe que o sinal aqui está positivo. E aqui, então, a gente tem o cloreto de cálcio com a água se transformando nesses 2 íons, que vai acontecer, então, uma reação exotérmica, ou seja, liberando energia, liberação de energia. Então, aqui, ó, analise as reações e os valores correspondentes da variação de entalpia indique a alternativa que correlaciona-se adequadamente as reações com as bolsas térmicas quentes ou frias. Claro, né? Então, ali nós vamos ter, na primeira reação, ela libera calor, na segunda reação, ela absorve calor, na terceira reação, ela libera calor. Então, vai ser quente, fria e quente, ok?
Considere a reação representada pela equação termoquímica. Nós temos ali, então, a formação da amônia novamente, né? Então, nós temos que o gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, transformando-se em 2 mols de gás amônia, com um ΔH de menos 22 quilocalorias. Então, a gente já vê que a reação ela é endotérmica, né? Uma das coisas já que dá para a gente já colocar como certo, né? Então, olha lá, a quantidade de energia liberada será maior se o produto obtido for 2 mols de NH no estado líquido. Lembra lá que a gente falou sobre isso? Que a energia liberada aumenta no sentido de gasoso para o sólido. Sólido temos mais gasto de energia do que o líquido, que mais gasta energia do que o sólido. Então, neste caso, então, é verdadeira, não é mesmo? Tá bom, deixa eu terminar aqui, tá bom? A decomposição de 6,8 gramas de gás amônia gasoso absorve 4,4 calorias. Vamos ver se é verdadeiro? Então vamos lá. Ó. 1 mol de nitrogênio, né, é 14 gramas. Aí vai mais 3 mols de... Não, um átomo de hidrogênio é 14, ok? E 3 de hidrogênio. Então, se a gente somar aqui, então, nitrogênio mais o hidrogênio, né? Ele vai dar 17 gramas para cada mol, tá? Por quê? Na molécula de NH3, nós temos um nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, a massa do nitrogênio é 14 e a massa do hidrogênio é 1. Como tem 3 hidrogênios, então é vezes 3. Então, vai dar 17 gramas para cada 1 mol, ok? Então, nós temos que 1 mol de NH3, ele é 17 gramas. Só que nessa reação são 2 mols. Então, por isso que a gente vai colocar 2 vezes 17 gramas. Então, 2 mols é que absorve 22 quilocalorias, né? Agora, 6,8 gramas. Então, a gente tem que entender aqui que os 17 gramas ali em cima, né, corresponde a 2 mols, tá? Então, a gente vai colocar ali que 2 vezes 17 vai dar o 34, né? Então, nós vamos ter ali 6,8 gramas, ele vai absorver quanto? Então, vai dar 4,4 calorias. Então, é verdadeiro sim. E a última pergunta, assim, ó, a entalpia de formação da amônia é de menos 11, caloria, é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira, porque 22 quilocalorias é uma molécula, 1 mol. Agora, 2 mols, 1 mol é 14, é 11, né? A metade desse valor, ok? Então, a formação de 2 mols libera 22 e a formação de 1 mol é 11. Então, tá. Então, chegamos à conclusão, então, que 1, 2 e 3 são verdadeiros, ok? Estado padrão dos elementos e dos compostos químicos. Então, olha lá, ó, um elemento químico ou composto se encontra no estado padrão quando se apresenta em um estado físico alotrópico cristalino mais comum e estável, né? Por exemplo, entre o carbono e o carbono grafite e o carbono diamante, o carbono grafite é o mais estável e a 25 graus Celsius e um ATM de pressão ou um barômetro de pressão, tá? Então, colocamos aqui, né, os estados físicos mais importantes. Quando a substância ela é simples e se encontra no estado padrão, sua entalpia é igual a zero. Então, se nós tivermos substância simples, a entalpia padrão, então, ela é igual a zero. Bom, terminamos essa revisão, né, sobre introdução à entalpia, tá bom?